Eles nunca renunciaram a esta guerra bacteriológica, guerra contra a economia, guerra contra todos os processos de desenvolvimento de Cuba. Eles perseguem a Cuba pelo mundo inteiro, em todas as suas relações, em convênios comerciais, em tudo. Não deixam que Cuba possa vender produtos, e inclusive castigam a seus próprios clientes, impedindo que vendam para os Estados Unidos produtos nos quais entre alguma em matéria-prima cubana, problemas de navios. Quem transporta carga para Cuba não pode transportar carga para os Estados Unidos. Eles têm montada uma máquina bem eficiente de fazer dano a Cuba. Agora, apesar de tudo isso, Cuba continua a sua missão histórica. Eles, por exemplo, têm uma lista negra com milhares de navios que levam carga para Cuba. Cuba hoje tem uma frota mercante de longo curso de 1 milhão e tanto de toneladas, que tinha 54 mil toneladas em 1959. Essa frota, junto com a frota pesqueira, passa do 1,5 milhão de tonelagem, com navios fábrica que pescam e fazem a embalagem e entregam para exportação. De maneira que Cuba vai derrotando todos os grandes bloqueios. Agora, eles perseguem também matar. Não tem conseguido, graças à boa escolta que existe no país. Agora, eles conseguem infiltrar agentes espertos em sabotagem com explosivos, com plástico, e tem, inclusive nos últimos anos, aproveitando que há um grande auge turístico, o turismo tem as suas inconveniências, estão queimando coisas muito importantes. Houve uma sabotagem gravíssima na central telefônica do país, no centro de Havana, onde funciona todo o cérebro da comunicação cubana com o interior e com o mundo. E um domingo de tarde, uma pequena, meio louca, meio biruta, que não devia estar trabalhando naquele edifício, naquele andar, no último andar, onde está a sede, se concentra todo o domínio da comunicação de Cuba, tanto as comunicações normais como as estratégicas. Essa mocinha ficou sozinha, não se sabe bem como armaram a coisa, e soltou litro de álcool e pôs fogo e saiu correndo. Ela devia estar trabalhando com 2 mais, e as 2 não foram também, estavam enfermas. E ela chegou, ninguém fez muito caso de que ela estava sozinha, e aproveitou um momento e de tarde queimou a central telefônica de Cuba. Centenas de milhares de telefones interrompidos, comunicações internacionais, tudo. Houve um descuido, um descuido muito grave na guarda desta planta. A pequena estava preparada por gente que sabia o que fazia, porque pôs fogo no lugar mais difícil. Não há muito tempo foi incendiado o edifício do Comecon, que está em Havana, frente à Praça da Revolução, um lugar bastante vigiado. Uma noite, dizem que foi um vigia que jogou um cigarro aceso numa cesta de papéis, mas parece que foi mais sério o assunto. O incêndio destruiu milhões de pesos em material de controle cibernético, os controles mais perfeitos que havia em Cuba de todo o processo de relacionamento com o CAM e tudo. Uma maravilha que levou anos e anos. Um edifício novo, belíssimo, foi destruído pelo fogo. Não há muito tempo foi queimado aí na rampa, você sabe onde está a rampa, né? O restaurante Moscou, que foi antes da Revolução, foi um cassino de jogo famoso, o Monte Carlo. Este cassino
foi transformado em restaurante Moscou, um restaurante gigantesco, não sei se você foi lá. Não. Muito bom, comidas soviéticas. Estava em obras, estava fechado para obras, porque o edifício era muito antigo, e, resultado, puseram fogo e não ficou nada. Um edifício que ia de uma esquina a outra, da Calle 23 até a Calle Humboldt, e não desapareceu porque as paredes estão lá. Quer dizer, tem havido esse tipo de sabotagens. Queimaram, por exemplo, o Teatro Auditório, o melhor teatro que havia em Cuba naquele momento. De vez em quando eles pegam alguma instalação fora de Havana e metem fogo. Quer dizer, Cuba não está isenta desse tipo de sabotagens, ainda que se protege muito e frequentemente estão dizendo que detectaram explosivos colocados em lugares estratégicos e tudo isso. Existe esse perigo. Cuba é um país em guerra. Esta é a realidade cubana. É um país em guerra. E uma guerra em que a inteligência e a contra-inteligência tem um papel importantíssimo. Cuba tem aquele edifício da Embaixada Americana, onde funciona um semi-consulado, que se chama oficina, escritório de interesses. Cuba também tem o seu próprio escritório correspondente em Washington. Convém a Cuba isso, porque Cuba tem que estar metida lá em Washington. Mas eles estão metidos também em Cuba. E eles infiltram espiões, eles fazem sabotagens. E Cuba tem um trabalho imenso de manter essa gente sob controle, porque se deixa um pouco, eles inventam alguma maldade. Assim que esta situação existe, Cuba tem uma defesa popular, os comitês de defesa e tudo, mas assim tudo. Em 30 anos eles aprendem a burlar essa defesa e de vez em quando fazem. Agora, as piores sabotagens são sobre a saúde pública, sobre a saúde animal e a saúde vegetal. Eles têm destruído grandes plantações de cana com enfermidades introduzidas, têm destruído, ou 2 vezes destruíram completamente a criação de porcos no país, que é uma das mais importantes, e que aparecem os focos simultaneamente em todas as províncias, desde Havana até Santiago de Cuba. Resultado, quer dizer que foram focos preparados. Como que entra muito turismo, é possível que um indivíduo com um bolígrafo e um tubo capilar de ensaio possa romper num lugar e deixar aí a coisa. Eles fizeram uma grande campanha eles instalaram o dengue hemorrágico no país, nas escolas principalmente. Eles atacam os círculos infantis com enfermidades infantis. Quer dizer, eles mantêm uma guerra permanente, de guerra biológica contra os seres humanos, contra a pecuária e contra a agricultura. Que destruíram, não há muitos anos, com um mofo que não dá naquela região, quer dizer, que não é um mofo habitual do Caribe, chamado mofo azul do tabaco, do fumo. Destruíram todas as plantações de fumo, desde Pinal del Rio, que é o centro principal, até Las Villas, no centro do país, que também é uma grande zona de fumo. Então, esse ano Cuba teve que comprar nos países produtores de fumo milhares de toneladas de fumo para entregar aos seus clientes, para não faltar, e para fazer charuto, para fazer cigarro, tudo isso. Quer dizer que existe essa guerra permanente, e isso que Cuba tem uma boa defesa. Cuba tem bastante, mas é que há métodos hoje tão sofisticados, tão microscópicos, e aproveitam turistas. Está entrando tanta turista e eles andam pelas estradas e é muito fácil, com meios muito modernos, deixar os miasmas aí, os micróbios, os vírus.